Olá, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus. Esta família do Evangelho Eterno, graças a Deus, tem evoluído bastante, né? No conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Eu fico satisfeito porque eu ouço várias pessoas que às vezes vêm aqui na minha casa, outros, vai, marcam um encontro, né? Mesmo que seja período curto de meia hora, 40 minutos, às vezes eu vou e a gente conversa um pouquinho sobre a Bíblia. Pessoas crentes já, pessoas que já são crentes. O assunto, um dos assuntos que eu mais converso com as pessoas que me convidam para conversar sobre Evangelho Eterno, o que é Evangelho Eterno, porque a maioria, não é, uma parcela muito pouco de gente que entende e tem pessoas que querem entender. Então, queridos, um dos assuntos que eu mais converso é a questão de existe várias formas de você provar que esse sistema que está aí, esse sistema religioso, e esse formato de culto que eles oferecem a Deus, existe várias maneiras de você provar que eles estão totalmente fora da palavra. Existem várias maneiras de provar que esse modelo de culto ele não é o modelo que Cristo ou que o próprio Criador ele gostariam que as pessoas adotassem. Às vezes não precisa nem você usar a Bíblia para provar que o sistema religioso, essa forma de adoração, essa adoração em templo, você pertencer a uma denominação, a uma religião, está errado. Mas a forma que a gente mais vê e até faz que não vê é o próprio crente nas atitudes deles, eles provam nas próprias atitudes que esse modelo de culto que eles fazem está errado. Como que eles mesmos provam? Não precisa nem usar a Bíblia. É esse pula-pula. Pula-pula que eu quero dizer não é o pula-pula no poder, não. É esse pula-pula de denominação. Eu, pessoalmente, eu conheço muita gente que um dia foram da Assembleia de Deus e hoje pertence à Batista. Mas eu conheço pessoas que eram da batistas e foram para a Assembleia, foram para outras denominações. Eu conheço várias pessoas que eram adventistas e depois, por uma coisa ou outra, eles falam que descobriram que o adventista é isso, é aquilo e pularam para outra denominação. Tem pessoas que eram adventistas, que eram da Seixo Noé, que eram presbiterianos e foram para outras denominações. Aí eu te pergunto, se cada denominação dessa foi realmente criada por Deus, então por que que eles saem de uma e vão para outra? Só que tem um agravante. Quando eles saem dessas denominação deles, geralmente ou normalmente, eles não são aceitos lá como eram quando estavam com eles. Eu nunca pertenci a uma... Quando eu estava no sistema, eu sempre pertenci à Assembleia de Deus. Só que
na minha época, a gente tinha dificuldade de ir visitar uma outra denominação e mal era apresentado. Quando eles perguntavam assim, o irmão é da onde? Eu falava, da Assembleia de Deus. Querido, eu ficava ali e olha que eu era instrumentista, né? Já toquei em banda, da igreja mesmo. A gente teve vários grupos, né? Várias bandas, a gente falava bandas, né? A gente gostava de rodar o estado todo. E eu, como fui criado dentro do sistema, a gente acaba aprendendo a tocar vários instrumentos, não é? E aí, quando a gente saía visitar outras denominações, não era bem quisto. Então a maior prova de que esse sistema, esse modelo de culto, adoração em templo, você tem que ter uma denominação, tem que ter a religião, a maior prova é os crentes mesmo que prova. Por exemplo, eu tenho parente, meus parentes, só eu que saí do sistema. Dos que eram evangélicos, crente, só eu que saí do sistema até hoje. Só eu. Eu tenho um irmão que saiu do sistema, mas ao mesmo tempo que ele saiu, ele não entendeu muito bem o que é sair do sistema e permanecer ligado ao Criador, porque ele está aqui. Então esse irmão meu, a gente conversa muito, só que ele não entendeu ainda. Porque tem pessoas que estão lá dentro da denominação, só que quando saem de lá, eles vão para o mundão, aí fazer muitas coisas que eles não fizeram antes. Ou seja, parece que estava lá dentro, mas estava com o pé cá fora. Para mim, Alberto, a melhor coisa que teve da minha vida foi eu sair do sistema. Só que eu saí do sistema e eu me aprofundei na palavra. Tanto que fui para as redes sociais, não é? Para divulgar a palavra de Deus. Eu não fui para o mundão beber, fumar, prostituir, não é? Eu não fui para o mundão fazer isso. Não. Então tem pessoas que confundem as coisas. Aí, eu sempre falo com esse irmão meu que a gente não pode dar munição para os crentes. Porque se tem um povo que gosta de falar do outro, é o crente. Às vezes o católico chega com você, abraça, conversa numa boa, depois se despede e vai embora. Um espírita, eu tenho amigos que são espíritas, não é? Só que a gente não conversa muito, não. Só que quando a gente conversa, eles só conversam coisas de Deus, não conversa coisas. Então o crente não. O crente, se ele vê uma coisinha assim, você como aquele ditado que diz, né? Que antigamente eu acreditava nisso, que o diabo, de um pingo d'água, ele faz uma tempestade. Hoje eu entendo que o diabo é o próprio ser humano, é os próprios opositores que se opõem à nossa vida. Então, queridos, se religião, se denominação fosse boa, se tivesse alguma delas que fosse realmente de Deus, eles mesmos crentes, eles não estariam pulando de um lugar para outro. Eu conheço pessoas crentes que dentro de um ano, eu acho que ele sai de uma entre outra durante as 3 ou 4 vezes no ano só. Sai da Assembleia, de ele chama ministério, né? Sai de um ministério da Assembleia e vai para outro ministério da Assembleia. Sai daquele, vai para o outro. Tem gente, eu já, na minha época, eu ouvi alguém falar assim, eu não vou ficar aqui não, que aqui não tem poder, aqui não tem fogo, aqui Deus não fala, aqui Deus não faz, e ia para outro. Aí ficava lá um tempão. Aí quando eu vi que alguém estava começando a caçar confusão, pedir muito dinheiro, aí eles falaram, vou sair daqui não, vou para outro.
Tem gente de olho na minha filha, tem gente de olho na minha mulher, tem gente... Então, eu já ouvi muito isso. Aí, eu te pergunto, onde está Deus nisso tudo? Então, essa coisa de pula-pula, eles mesmos se contradizem. Porque se eles mesmos falam que você tem que ter uma congregação para você congregar e ao mesmo tempo, eles não se conformam com, vamos dizer assim, os termos daquela congregação e vai para outra. Na verdade, não é bem o termo, não, é porque eu esqueci o verbo que fala. Pode usar regra. Tem gente que não concorda com a regra daquela igreja, aí vai para outra. Tem gente que não concorda com a outra, vai para outra. Então esse povo, eles mesmos se contradizem no que diz respeito aos costumes. Mas se foi Deus que realmente instituiu essas denominações, afinal de contas, qual delas que é a certa? Não tem nenhuma certa. Certo, só Ele, o nosso eterno Criador. Certo, sabe o que é? É o reino de Deus estabelecido. Isso aqui é certo. Porque do contrário, a gente estaria, não é, perdidos. Hoje eu me encontrei, graças a Deus. Eu entendi a palavra, entendi o que realmente é o reino de Deus estabelecido, o que foi o juízo do ano 70, não é? Por que o juízo do ano 70? Olha, irmãos, eu particularmente, eu não posso usar a palavra eu tenho pena, porque dizem que quem fala assim, eu tenho pena do fulano, é porque esse que diz que tem pena é porque ele se sente superior ao outro. Então eu não vou falar que eu tenho pena, mas eu fico muito triste quando eu pergunto ao irmão por que ele não entende a palavra. Ele fala assim, mas eu entendo a palavra. Eu falo assim, meu querido, então eu vou ler um versículo e você contextualiza. Aí ele pergunta, e o que é contextualizar? A mesma pessoa que falou que entende a palavra, ele pergunta o que é contextualizar a própria palavra. Então sabe por que a grande maioria dos crentes, eles não entendem o que lê? Pela falta do conhecimento. Quando a gente fala que Cristo já voltou, aí a pessoa que não tem nem um pouquinho de conhecimento, vamos dizer, da história secular, ou pelo menos dos estudos seculares. Gente, hoje é tão fácil. Quem não quer fazer, quem não teve tempo de estudar porque teve que trabalhar cedo para ajudar pai e mãe, hoje é tão fácil você fazer um cursinho, né? Fazer um cursinho para um aprimoramento. Hoje os livros, a própria internet, né? Nós vivemos no mundo digital. Hoje é fácil você aprender um pouquinho só da língua portuguesa, do vernáculo. Aí essas pessoas que dizem, esses crentes que falam assim, eu entendo a Bíblia. Coitado. A gente fica triste, porque quando você lê uma passagem bíblica, por exemplo, quando Jesus disse, e este, Mateus 24:14, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim.
Coitado, as pessoas que não têm conhecimento, eles falam assim, tá vendo o que Jesus falou? Esse evangelho tem que ser pregado em todo o mundo ainda, o mundo inteiro não ouviu ainda o evangelho. Eu falo assim, querido, primeira regra que eu vou te mostrar aqui, ó, da língua portuguesa. A primeira regra que você tem que respeitar quando você lê esse versículo. Jesus falou, e este. Este é um verbo indicativo. Este estava apontando para qual evangelho? O evangelho do reino. E quem pregava o evangelho do reino? Isso é contextualizar. Era Jesus e os discípulos. Paulo pregou o evangelho do reino? Não. Paulo pregou o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Aí, não, tá vendo? Nós temos que pregar o evangelho. A gente fala assim, querido, esse evangelho que você diz que prega, ele não tem nome, não. O evangelho do reino foi pregado por Jesus e os discípulos. E era só para os judeus. Estude o capítulo 10 de Mateus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mundo ali no original não é mundo, planeta. É mundo, Aeon. Era o mundo habitável daquela época. Será pregado em todo mundo, em testemunho a toda a gente. Que gente? As pessoas que viviam naquela época, naquele cenário. Aí então virá o fim. O fim veio ou não veio? Claro que sim. Mas o fim do quê? O fim daquele sistema religioso. O fim daquele modelo de culto que os cristãos seguem até hoje, porque o imperador Constantino ressuscitou. Mas não era para haver isso. Isso é contextualizar o que você lê. Aí eles ficam assim, irmãos, admirados. Aí eu falo com você, eu fico triste quando você vê alguém dizendo que sabe, grita, pula e tal, mas ele não sabe o que está falando. Isso é que eu fico triste. Então a maior prova de que os crentes, eles mesmos se contradizem, e a maior prova que Deus não está no meio disso, é quando você vê eles mesmos se contradizendo com as denominações que eles falam que tem que seguir, que tem que obedecer, que tem que seguir. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. Deus te abençoe, tamo junto. E olha, vou continuar falando. Na descrição do vídeo, quando você me ajudar e puder me ajudar, sabe o que eu faço? 80%, 70% eu mando lá para os nossos irmãos na África. Eu tenho um canal aberto, né? E envio diretamente para eles. Tá bom? Que eles trabalham com crianças ali, alimentação, remédio, tudo. Então o que você mandar para mim, para Alberto, para me ajudar, 70%, 80%, até 100%. Tem irmãos que têm mandado alguma coisa e eu tenho enviado 100%. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho um sonho ainda de montar um estúdio meu, e essa loja que eu estou aqui, daqui uns dias ela vai entrar em reforma. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Eu já estou com 60 anos, né? E essa loja, ela está desativada há muito tempo, e eu vou fazer uma outra coisa aqui, tá? Mas é daqui uns dias. Não vou fazer um estúdio aqui. Meu estúdio eu vou fazer em cima, na laje. A laje está pura. Então, se Deus quiser, tá bom? Então, se você quiser me ajudar, me ajude. E, ao mesmo tempo que você me ajuda, você está ajudando as crianças lá da África. Porque eu estou fazendo isso, tá bom? Deus que te abençoe e tamo junto. Amém.